Minha diretoria, hoje eu vou tomar porrada se eu fizer pergunta errada, porque o negócio aqui vai ficou ruim pra mim hoje, tá? Vocês vão entender por que facilmente. Boa tarde, Kyra Grace, que prazer. Boa tarde, ó. Tô preparada aqui para suas perguntas. Não me agride. Qualquer coisa eu levanto rapidinho aqui, não tem não, problema por favor. Tem mata-leão, chave de braço, tem algumas técnicas que dá. Não, eu queria perguntar se você gosta da Turma da Mônica, qual é o seu preferido. Coisas assim que não vão te causar nenhum tipo de impacto, que você não vai ficar chateado. Tudo certo. Pra evitar, né? Porque você é faixa preta, né? Senão é brincadeira não, né? Faixa preta há alguns aninhos. É, pentacampeã mundial, que eu vi lá. Eu fui ver tua ficha lá e falei, caraca. Malvino já tomou umas porradas, não? Ah, de vez em quando, né? É bom. É, porque, né? Prontor. Você sabe que lá em casa é o seguinte, nas artes marciais tem questão da hierarquia, né? O faixa preta também que manda. Ele não é faixa preta. Ele não é faixa preta, ele é faixa marrom. Ou seja, quem manda em casa? É você. Kyra, tudo bem com você? Tudo ótimo. Você gosta de futebol, Kyra? Não. Não? Ela não come doce? Ela não come pizza? Eu não gosto de futebol. Não gosta de futebol? E aí? A tua sorte é que você é bonita, porque senão por que o Malvino ia aguentar? Não, mas olha só, eu encontrei o homem da minha vida, porque o Malvino não gosta de futebol. Ih, gente. A gente assiste na Copa do Mundo. Não, aí é obrigação cívica. Mas... Mas... Não tem time? Você, ele? Não... Não tem? Não. Gente, eu acho que eu não conheço uma pessoa que não tem time. Nem assim que seus pais mandaram você. Não, então, meu pai é fluminense. Eu já fui a alguns jogos do Fluminense. Esse é meio. Tipo, mas eu não acompanho, então assim, eu não sei direito, entendeu? Entendi. Como é que é? Aí você olhou suas perguntas e falou assim, ferrou, porque eu vou perguntar um monte de coisa de futebol. Não tem nada de futebol, mas todas as pessoas que a primeira pergunta que eu faço, por tradição, a minha carreira é perguntar de futebol ao professor. Mas eu acho que nunca ninguém respondeu que não tem time nenhum, acho que é a primeira vez, não tenho certeza. Não, e a sorte, isso é muita sorte, né, porque eu já tive assim, me lembro que eu tive um namorado que era viciado em futebol, e aquilo pra mim era muito louco, porque ele passava o domingo inteiro assistindo o jogo, assistia o outro jogo, assistia o outro, eu falava normal? Assim, mas... Normal, né? Aí eu ficava assim, cara, e aí, a gente vai passar o domingo inteiro vendo os jogos da Série A, Série B, e o que não sei o quê, e aquele jogo que, pô, vai jogar com o teu time. É isso. Ele, não, é assim. Eu falo assim, caraca, aí quando eu encontrei o Malvino, eu, pô, qual é o seu time? Ele, pô, eu sou de Manaus, a gente não tem tanta coisa assim com futebol. Eu, legal, gostei. Mas quando chega no garantido e caprichoso, ele arruma problema, né? É. Ele é o quê? Não posso falar. Ele não pode revelar se ele é garantido ou caprichoso? Tô brincando, eu tenho que perguntar pra ele, que eu também não entendo, mas eu sei que tem uma questão ali. Tem um vermelho e um azul. Tem um vermelho e azul, aí eu tenho que perguntar pra ele. Eu também não entendo. Todo mundo fala pra mim, você tem que ir lá ver, você gosta de carnaval, você vai adorar. Eu tô doida pra ir. Mas eu nunca fui. Também nunca fui, eu quero me programar. Eu ia esse ano, só que acabou que eu tive um evento no mesmo dia. Já foi, né? Foi agora, essa semana passada. Foi agora. Tipo, eu vi alguma coisa tempo, na internet. Quem ganhou? Não sei lá. Eu vi que ia ter, tipo, tava tendo, não sei. Ô, Kyra, você é pentacampeã mundial, uma lutadora de uma família que dispensa qualquer tipo de apresentação. Eu não sou um expert em luta, tá? Eu gosto muito de boxe. Uhum. E hoje eu tô meio órfão, porque não passa em lugar nenhum, enfim. E eu não entendo pra caramba. Tanto que hoje de manhã, pra te entrevistar, pra quem que eu liguei? Pro Disseu. Aninha Issa. Pro Disseu. O Disseu trabalha comigo e a Aninha Issa lá do Sport TV Combate. Falei, me ajuda aí, gente, que tem uma parte de luta aqui que eu não entendo, não. Porque eu vou chegar lá, vou perguntar uma merda, ela vai falar, pô, e fulano de tal? Ela vai falar, esse cara não luta. Eu falo, ih, gente. Quem é esse cara? Quem é? E você deve ter tido na cabeça de todo mundo, imagina o seguinte, porra, a Kyra nasceu na família Grace e, portanto, ela teve um grande apoio. É isso? Ou você teve dificuldade? Não, e tem essa questão, assim, quando a pessoa olha pra mim, né? Grace, caraca, muito mais fácil pra você, né? Aí falo dos meus títulos, acham assim, pô, mas ela só ganhou porque ela é Grace. Eu falo, pô, então eu sou Grace e todo mundo enfia um monte de medalha no meu pescoço? Não é assim, né? Não, ao contrário. Então, né? Muito pelo contrário. Eu sou a primeira mulher faixa preta da família. Lá em casa era uma loucura, porque os homens sempre seguiram no caminho do jiu-jitsu. E aí eu chegava lá em casa, era assim, meu Deus, tá vindo aí, tem uma pessoa que tá grávida na família, é a menina. Era aquela família que ficava chateada. Ficava chateada, exatamente. Pô, menina, não sei o quê, tá legal, né, mas pô, vamos tentar um homem aí, vamos tentar um homem. Então, quando era homem, era uma festa. Caraca, vem mais um campeão, meu Deus do céu. Então era aquela festa. Eu lembro que tem um primo meu que ele teve 4 meninas em sequência. Deserdaram ele. Olha, o mais zoado da família, tipo, caraca, fulano, só tem mulher, só tem mulher. Meu Deus. Cara. Então, eu cresci nesse ambiente, né, do jiu-jitsu.
Ao mesmo tempo que eu admirava muito os meus tios, eu via aquilo ali, deles serem campeões, eu achava o máximo. E vivia em campeonatos, né? Tava todo fim de semana assistindo, crescendo com eles dentro de casa, tatame dentro de casa. Até que eu falei assim, então, eu também quero ser campeã. Aí eles, não, deixa isso pra gente. Você é menina, não, faz outra coisa. Eles queriam que todo mundo, mas a mulher não podia. Mulher não podia, entendeu? Então, tinha essa questão. Mas na época, de fato, não tinha quase nenhuma. Na época era difícil, tinham poucas mulheres dentro do esporte e tinha um preconceito muito grande. A sociedade como um todo, né? A mulher não tinha muito espaço. Sim. E aí eu lembro quando eu resolvi realmente assim, levar mais a sério e treinar 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, com uns 10 anos de idade, eu ia pra escola e saía da escola com meu kimoninho, né? Direto pro jiu-jitsu. E aí tinha o jiu-jitsu e o jazz. Então passava pelo jazz e entrava no jiu-jitsu. Enquanto todas as minhas amigas entravam no jazz. Então elas me olhavam tipo assim, que estranho essa menina indo pro jiu-jitsu, sabe? Aí eu comecei a ficar com vergonha, então eu guardava o kimono dentro da mochila, aí eu passava no jazz ali e entrava no jiu-jitsu. Tipo. Mas ninguém sabia seu sobrenome? Não, sabia o meu sobrenome, Se mas... soubesse, tava fácil, vai, vou entender. Mas para as crianças de 10 anos não era tipo não era comum, sim, entendeu? Cidade, não. Então era assim, aquela menina faz jiu-jitsu, pô, estranho, enfim. Então, será que ela é lésbica? Já tem essas coisas, né? Essa era... E na época, né, o jargão que eles falavam assim, essa aí já era, vai ser sapatão. Eu me lembro que no futebol também, as meninas que jogavam bola com a gente imediatamente, sapatão. Na hora. Aí não me convidavam pras festas, né? Não, Kira faz jiu-jitsu, vai ser sapatão, então, tipo, não vai pra festa. Ninguém vai pegar mesmo, então. Tipo assim, aí eu vivi numa adolescência, assim, que dilema, né? Que dilema que eu tinha que viver, porque eu amava já fazer jiu-jitsu, eu gostava de competir. Ao mesmo tempo, onde eu vivia, as meninas já tinham um certo preconceito, e os meninos também. Então eu cresci ouvindo o seguinte: você não vai chegar a lugar nenhum porque você é mulher, quem é que vai ter aula com uma mulher? Se você pensar em abrir uma academia, você vai falir. Você não vai casar. Por quê? Homem não gosta de mulher que luta. Então, era o tempo inteiro esses reforços super positivos na minha carreira. Vamos lá, porra. Vamos lá, Kira, porra, você vai... Mas, ao mesmo tempo, o que eu fiz? Eu falei, eu vou usar isso pra me motivar, mostrar que tá todo mundo errado nessa história. E aí foi muito bom, porque eu consegui usar esses reforços pra seguir adiante. E hoje a família reconhece tudo isso como... E isso foi legal na família. Então, houve esse primeiro momento de calma, acho que vai ser difícil, peraí. Depois, quando eles viram que era o que eu queria, então estava por volta de 16 anos, que eu realmente foquei em ser profissional, eles começaram a me apoiar demais. E é ótimo, né? Porque você ter os maiores ídolos dentro de casa. Então, tô almoçando aqui falando, vem cá, pô, e aí, como é que foi aquela luta que você lutou, que você fez há 40 anos atrás? O que você sentiu? Como é que você controla a sua emoção? Como é que você controla esse estresse? Como é que você faz essa técnica? E eles foram me passando todo esse legado, todo esse conhecimento que eles foram adquirindo através de gerações, né? Eu sou meio de fora da luta. Eu assisto de vez em quando, mas eu não sou suficientemente capaz de levar essa conversa tão bem quanto uma Anaísa, por exemplo, faria. Você nasceu praticamente, era tipo, como se o Garrincha fosse primo do Pelé e os dois tivessem uma família grande, você nasceu naquela família. Exato. Só que depois deles ainda tiveram mais um monte de outros grandes... Estamos na 5ª geração da família Gracie. Em toda geração, o maior campeão dessa geração foi um Gracie. Tudo começou por volta de 1916, em Belém do Pará. Minha família é de Belém. Tinha uma colônia japonesa por lá. E aí, um japonês chamado Mitsui Maeda, Conde Koma, veio do Japão e se estabilizou por lá. Meu bisavô foi aprender jiu-jitsu nesse espaço, nessa academia. E meu bisavô era adolescente. Ele, naquele lugar ali, ele começou a mudar a maneira de viver por conta do jiu-jitsu. Ele era um garoto super rebelde, né, que não sabia o que queria da vida. E ali começou a se alimentar melhor, ele começou a cuidar da saúde, a trabalhar a mente. E nessa mudança, ele falou, poxa, eu me identifiquei com essa arte marcial, treinou por 3, 4 anos, eu não lembro exatamente quanto tempo, e a família teve que se mudar pro Rio de Janeiro. Quando a família veio pro Rio de Janeiro, ele não tinha jiu-jitsu, né? Não era difundido como é hoje. Ele falou, vou ficar treinando meus irmãos em casa, eram 4 irmãos homens, ele espalhava os móveis da sala e treinava no tapete.
E ele tinha um trabalho regular que ele chamava os amigos no final do expediente. E aí, vamos lá em casa, vou te ensinar um negócio muito maneiro. Você vai aprender a se defender, defesa pessoal aqui, se o cara tentar te dar um soco. Não tinha nem tal. ideia que ele tava começando. Dentro de casa, 1924, eles davam aula dentro de casa. E aí começou esse burburinho. Caramba, que legal. Pô, família Gracie, nananã. E aí eles desafiavam outras artes marciais para mostrar a eficiência do jiu-jitsu. Então já tinha uma jogada de marketing aí interessante. Eles começaram vamos mostrar por que você tem que aprender isso aqui. Quem são os valentões da época? É o cara do boxe? É o cara da capoeira? O jiu-jitsu tem negócio da imobilização, que é muito difícil, né? Então, você segura e através de alavanca. Então, minha família sempre, a primeira geração principalmente, homens muito fracos. 60 quilos, magrinhos. Que você olhava e falava, pô, não nada pra esse cara. Tá doido, vou gritar com ele, ele vai ajoelhar e fazer tudo que eu quero. O cara batia pra caramba. Eles arrebentavam. Então, tudo isso foi maravilhoso pro jiu-jitsu crescer. Na década de 30, eles abriram sua primeira academia, um espaço pequenininho no Marquês de Abrantes, no Flamengo. 20 anos depois, abriram realmente um espaço de muito sucesso, que foi na Avenida Rio Branco, que era um endereço muito nobre, né, no Rio de Janeiro na época. E ali deram aula para muitas pessoas influentes, e o jiu-jitsu foi ganhando forma, até que foram para os Estados Unidos. E meu bisavô, ele sempre teve essa visão. O meu bisavô Carlos, né, que foi o primeiro dos irmãos da primeira geração, ele foi um visionário, porque ele olhou ali e falou assim, a gente tem algo interessante aqui na mão. Só que para isso aqui crescer, eu preciso que muitas pessoas estejam praticando e que a gente comece a espalhar isso aqui pelo mundo. Vou ter 21 filhos. Calma. Seu avô era um coelho? Era um hamster? Tipo isso. Caraca, 21 filhos. Com a mesma mãe? Não dá, né? Ah, bom. Qual mulher que aguenta que a gente... Mas eu você com a minha mãe. Gente, eu tô com 3 filhos e já tô assim, tipo, uau. Foi tendo com várias. Foi tendo com várias, com o objetivo de que essa geração... Ele fazia filho pensando nisso? Pensando nisso, ele pensava nos nomes, que fossem nomes únicos, para que essa pessoa já entrasse com a responsabilidade de saber que era um Gracie. Nomes diferentes, tanto que na minha família os nomes são diferentes, né? Sim, Kira, Rickson, Renzo, você manteve Ralph, com os Brown. filhos? Mantive com os meus filhos. Aira, Kiara e Ryan. Todos os nomes, ele buscava a força do nome, porque na hora da entrada da luta, a força do nome já te dava uma energia diferenciada. Caraca, ele pensava em tudo, cara. Ele pensou, Meu Deus do céu, cara. Ele pensou em todos os detalhes. Caraca. Aí, alimentação, em cuidar da alimentação para essa geração. Então, lá em casa, assim, era o tempo inteiro... Isso eu sigo muito dele. Eu tenho certeza disso. Isso é uma coisa que eu aprendi com os Gracie e sigo exatamente. De manhã, uma bananinha, não com tem, mamão. Não tem fritura, não tem fast nada de food, fritura. não tem doce, não tem açúcar na minha alimentação. Isso eu... Chocolatadozinho de manhã também. Jamais não, faria. Jamais farei isso. Acho que isso é importante pra gente pensar, né, a longo prazo na saúde. Né? Mas o meu avô, ele começou a entender o que ele precisava fazer para que essa geração pudesse ser bem-sucedida dentro do jiu-jitsu. Então era a alimentação, o cuidado com a mente, né, todo um direcionamento para que eles tivessem a cabeça forte para seguir nesse caminho. E todos acreditavam muito no jiu-jitsu. Aí acabou que cada um foi para um lugar do mundo para dar aula. Todos eles lutando, né, sempre representando o nome da família em diversos duelos, em diversas lutas. E isso aí foi levando o nome da família, né? Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Muitos campeões. E o jiu-jitsu começou a crescer no mundo inteiro, levando o nome do Brasil. Eu tenho um orgulho. Sua família tá jogando War e tá ganhando. Tá ganhando. E o War tá, tipo, crescendo, e eu vejo um espaço ainda gigantesco pro jiu-jitsu crescer. Ainda no mundo tem... Cara, porque tem lugares assim, por exemplo, às vezes... não tá na Olimpíada, isso Não tá na Olimpíada. Isso é algo que, assim, é um sonho, né, nosso. Porque se tiver, a gente ganha medalha também, né? Se tiver, vai ter muita medalha. Muita. Muita. A gente é o melhor do mundo no jiu-jitsu. O Brasil é o melhor do mundo no jiu-jitsu.
Isso é incrível. Ô, pessoal do COB, vamos fazer uma Kobe, força por lá? favor, gente. Pra botar o vamos lá. jiu-jitsu? Eu acho que é uma boa ideia, Precisa botar né? o futsal, precisa botar o futebol de baixo, precisa botar as coisas que a gente ganha medalha, gente. Porque eu não aguento mais. É 74 medalhas na natação. Quantos nadadores a gente tem? 5. Pô, mas aí não tá me ajudando. Os Estados Unidos tem 40, pô. Mas seria Cara, muito maneira. legal, seria muito legal. E eu tenho um orgulho da história, assim, do meu bisavô e de todos da família, né? Porque quando você percebe que você tem, cara, 5 gerações, muitas pessoas praticando e vivendo da luta, isso, assim, eu acho não. Isso não existe no mundo inteiro. Uma família que trabalhe com o mesmo negócio no mundo inteiro por 5 gerações e conseguindo ser bem sucedido. Então, eu já vi 3, agora 5? Eu nunca vi. E são, hoje, assim, só da família Gracie, são mais de 7 mil academias no mundo inteiro. No Brasil, 7 mil academias? 7 mil academias. No Brasil, 2 milhões e meio de pessoas praticam jiu-jitsu. Né? Isso que são pessoas que estão federadas, né? Mais as pessoas que praticam por hobby, enfim. Então, é um número... deve ser até mais, né? Eu acredito que sim. Acredito que seja mais. Então, assim, uma arte marcial e um esporte que leva o nome do Brasil pro mundo inteiro. Onde eu vou, pego o meu passaporte, olha o meu nome, caramba, você é da família Gracie, que maneiro, porque o Royce, porque o UFC, e bababá. E, então, é muito legal, assim, eu me sinto... muito lisonjeada de ter nascido dessa família. Porra. E leva essa responsabilidade também, né? Porque tem uma responsabilidade. Então, tem o lado bom e tem o lado bom. O lado ruim. O lado bom é que você é uma Gracie, tem todo esse orgulho e tal, né? O lado ruim é que nem ser filho do Zico, né? Eu falo pros filhos do Zico, eu falo assim, que vocês não podem tentar jogar bola. É melhor nem tentar jogar. Por melhor que você jogue, não vá. A pressão vai ser sempre muito grande. Você não pode perder, você não pode fracassar. Isso deve ser terrível. E tem torcida contra. No teu caso, você é mulher. Então você era a primeira peitando todo mundo e não podia perder. Porque imagina se a primeira mulher que resolve fazer isso da família Gracie perde. Sim. Você ia gerar na família a ideia de que... né? Que as mulheres realmente não podem chegar a lugar nenhum, né? Tipo, parar ali. E os teus filhos, a próxima geração, já está encaminhada para continuar ou já são gerações que, eu gosto de outra coisa ou não? Vai continuar. Vai continuar. Caramba. Vai continuar porque, assim, o que eu organizei, assim... Eu sempre sonhei em ter meus filhos inseridos no jiu-jitsu. Mas não de uma forma que fosse uma obrigação, sabe? Sim. Você é obrigado porque você nasceu meu filho, você é Gracie, você tem que fazer. Mas pelo simples prazer de estar inserido em algo familiar, de estar com a mãe, estar com o pai, o Malvino treina também, de estar todo mundo naquele ambiente e brincando e que seja divertido, sabe? Então hoje elas adoram. O meu filho já está fazendo também, está com 1 ano e meio, ele já faz desde os 6 meses. Eu queria ser formação de quadrilha, porque o seu avô... O seu bisavô, ele fazia os filhos ele já sabia o que ele estava fazendo. E você já está pensando até hoje, a família inteira pensa assim. Pensa assim. E você já faz a próxima geração. Quando o Gracie nasce, já nasce com um kimono. Caraca. Primeira coisa que a gente pensa é comprar um kimono. Então já nasce com um kimoninho, já fica preparado. Eu sabia que era muito grande, eu não sabia que era desse tamanho. Você falou 7 mil academias, eu falei, caramba, era muito pior do que eu pensava. Né? Gente do céu. É muito legal. E assim, a gente tem alguns cases de sucesso. Por exemplo, em Abu Dhabi, né, nos Emirados Árabes, enfim. O que eles fizeram? Eles contratam brasileiros, hoje são mais de 7 mil brasileiros contratados, que dão aula em todas as escolas, ou seja, o jiu-jitsu é matéria obrigatória nas escolas e no exército. Olha que incrível. Olha que legal isso. Você dá oportunidade para pessoas viverem do jiu-jitsu, né, um emprego estabilizado, você espalha o nome o esporte é o grande caminho do nosso país e, ao mesmo tempo, trabalha muitas habilidades, muitos valores ali que estão intrínsecos na prática, né? Onde é que são? Qual é o país do mundo onde são mais loucos pelos Gracie? Tirando o Brasil, claro. Estados Unidos, né, tem uma abertura, assim, eles têm muita admiração. Emirados Árabes... Você não é apaixonada por luta, Catar você é agora apaixonada por jiu-jitsu, só. Eu gosto muito de todas as lutas. Ah, você gosta de eu todas? Adoro. E na família Gracie não tem uma galera que foi lutar outra coisa? Não profissionalmente, mas para adquirir conhecimento, né? Então eu treinei judô, wrestling, boxe, muay thai. Eu sou amante de todas as artes marciais, assim, e acho que todas elas podem agregar de alguma forma, né? Quando você abre a cabeça para poder aprender, você vai pegando um detalhe aqui, outro ali, e vai adicionando nesse jogo. Você adora MMA. Sim. Eu trabalhei muitos anos comentando MMA. Sim. Inclusive, eu cheguei a treinar e eu
Eu vivi um dilema na minha vida que foi, Muita será gente que eu mandou luto? te perguntar isso. Por que ela não foi pro UFC? Será que eu luto ou será que eu não luto, né? Então fui convidada tanto pelo UFC quanto outras organizações, cheguei a conversar, mas não foi à frente. Eu estava num momento da minha carreira, de repente eu acho que esse convite chegou num momento que eu já estava fazendo a transição para meio que parar, para tentar outras coisas. E aí, eu não sei. É algo que às vezes eu reflito sobre. Será que eu poderia ter feito uma luta para me testar ou não? Mas enfim, não dá pra... O MMA ele tem uma coisa, ele tem uma característica diferente, olhando de fora assim. O jiu-jitsu, ele vai te fazer ganhar e perder e tal, mas ele não vai te machucar fisicamente. O MMA vai te machucar. Sim. Então tem uma escolha esportiva, mas também há uma escolha para as pessoas de saber, cara, eu vou sair dali com outra cara, eu vou me machucar ali. Pra você, dane-se, você não ia se importar com isso? Quando você é vaidosa, você é uma pessoa bonita, cuidado, então, pô. Eu acho... qual era o meu pensamento, tá? E isso foi uma questão levantada pelo Malvino na época. Ele falou assim, não, amor, você vai chegar lá, você vai abrir o rosto todo. E aí, machuca, o negócio fica... Imagina, porque eu tenho amigos, né, que tiveram lesões gravíssimas e ficaram cegos, por exemplo. E que tiveram questões cerebrais, assim, tipo, de tanta pancada na cabeça. E aí, eu botei isso também na balança, tá? Até outro mas dia, se eu... ajoelhada na cara, ainda pode isso? Pode. Porra, isso é... Caraca, você arrebenta o rosto de uma pessoa. Arrebenta. Mas a partir do momento que você tá ali, você tem que estar preparado pra tudo, né? Sim. Preparada pra tudo. Então, assim... Mas tudo pesou, você tem que... Pesou pra mim. E aí eu lembro exatamente disso numa conversa que eu tive com o Malvino. Eu tive uma proposta interessante, assim, financeiramente. E aí a gente começou a conversar. E nessa conversa ele falou, pô, olha, tem esse lado aqui. É legal, né? Vai trazer uma visibilidade interessante, tem patrocinadores muito bons, grana, mas tem esse outro lado. E aí eu comecei a perceber que o que estava pesando mais pra mim era o lado financeiro, mais do que a vontade de me testar. E aí eu percebi que estava tudo errado, porque eu sempre competi no jiu-jitsu pela minha honra, pela minha família, pelo meu nome, por uma vontade que estava aqui dentro. E não pela questão financeira. E quando você pensa só no dinheiro, o dinheiro é consequência desse trabalho. Você tem que amar o que você faz, você tem que se dedicar e colocar toda a sua energia. Agora, se você pensa, eu vou fazer isso aqui porque vai me dar dinheiro, eu falei, eu tô perdendo toda a essência que eu adquiri ao longo da minha vida e da minha carreira como atleta. E aí foi onde eu desisti. Não é o que teu bisavô queria, né? Não era o que o meu bisavô queria. Entendi. E aí eu desisti e fiquei tranquilo com essa decisão também, enfim. Então... Você acha que devia ter regras diferentes dos homens para as mulheres no UFC, por exemplo? Não, acho que não. Pode machucar igual e... Eu acho que tem que ser igual. Se você está preparada para entrar ali, você tem que estar preparada para tudo. Eu morro de dó, cara, eu juro. Porque assim, eu não tenho dó do cara, do marmanjo desse tamanho, que sobe lá e sai na porrada do cara e fala, meu irmão, tu merece, tu tá subindo aí, o problema é teu. Agora, quando eu vejo uma mulher ali, cara, quebrando toda a cara da mulher, o negócio fica com uma dor, eu falo, meu Deus do céu, cara. Porque a mulher é mais frágil, né? Mas elas estão... É tudo assim, qual é a adversária da mulher? É outra mulher. Outra mulher. Então, mas assim, o joelho é joelho, é tudo... né? Mas... tá ali, tem que estar pronta pra pagar o preço. Meu tem que estar Deus, pronta pra pagar o preço. Eu vejo aquilo e falo, nossa. É que nem nas competições de jiu-jitsu. Eu ia competir jiu-jitsu e em diversos momentos, quando você tá num alto rendimento, você tem que ir no seu limite, às vezes até você passa ali um pouco do limite em certas situações, porque tá em jogo, né, um título mundial e não só o título, mas é a sua história, o que você tá deixando pra essa nova geração. E no meu caso, eu sempre pensei muito do que eu tava construindo para que meus filhos tivessem orgulho de mim, assim. E eu lembro de uma vez que eu tomei uma chave de braço, e o braço tava muito esticado. O que é uma chave de braço? A pessoa, ela consegue, né, colocar as pernas aqui e ela usa o quadril para empurrar seu braço. Então, você tá nisso aqui, você força aqui o cotovelo. Se você não der os 3 tapinhas, que é o sinal de desistência no jiu-jitsu, você pode quebrar o braço. É. Né? E que esse não é o golpe que a gente fala que o... Como é que foi? Quem que foi o brasileiro que teve uma chance de ganhar do John Jones e largou o braço? Acho que foi o Vitor Belfort. É esse o golpe? É, que ele exato. segurou e aí ele escorregou em algum momento. Exato. Tá.
Puta, aquilo é desesperador. Ele entrou na chave de braço, estava bem encaixada. Só que o Jon Jones, ele tem uma envergadura, né? Então o braço dele é muito longo. Ele começou a levantar e sacudir. Aí ele escorregou. E aí o suor faz você escorregar mais fácil, né? Eu me lembro bem disso. Isso aí ficou muito na minha cabeça, porque no dia eu tava vendo e... Sim. Aí você torce, né? Brasileiro ali, na hora que ele pegou, mata ele! Deixa você entender, né? A gente vê aquilo ali, não sei quem vai lá. Não, eu com o UFC fui assim, eu não conhecia. Tenho um preconceito com o UFC por ciúme. Por quê? Eu sou ciumento. Porque o boxe, eu adorava boxe, eu adoro boxe. Aí não passa mais boxe, só passa o UFC. Eu fico puto. Eu falo assim, mas eu acho que é porque o boxe... O UFC começou a ter muitos brasileiros, né? Ídolos brasileiros. Então o negócio começou a... Na verdade, acho que quando começou a ficar midiático aqui, já tinha tanto brasileiro lá que ficou fácil da gente gostar, né? Sim. Aí eu me lembro que eu fui assistir, eu fui no UFC aqui no Rio. Sim. Aí fui ver luta de brasileiro, pô, tem o Aldo, pô, cara, maneiraço, todo mundo gosta. Belfort, aquele maluco careca, o Vanderlei, que é engraçado, pra assistir alguma briga com todo mundo. Pô, aí eu comecei nessa época aí, eu comecei a dar uma olhadinha, assistir e tal. E aí, nesse dia do Jon Jones, eu me lembro bem disso. Eu me lembro que, porra, todo mundo ficou revoltado na hora, porque falou, caraca, tava na mão a luta. Eu falei, cara, vocês não acham que ele soltou porque ele quis, né? Deixa eu ser bonzinho aqui. Eu não vou quebrar o braço dele não, tá bom. Calma aí, mano. Mas o nível de contusão que pode chegar no UFC é muito grave, né, Kira? É muito grave. Ele quebra a perna. O que mais me preocupa em relação ao MMA, né, é a questão dos traumas na cabeça. Mas desculpa, você estava me falando do título que você foi disputar, o cara pegou e te fez a chave de braço. Aí eu me perdi, mas enfim, deixa eu... tá. Não, e aí, nessa chave de braço, tô trazendo uma questão da chave de braço, mas nessa chave de braço, cara, você já vai até o teu limite. E chegou um momento que eu falei assim, ou o título, ou eu posso bater nessa chave, mas deixa. Se quebrar, dane-se. E aí você tem que ter isso na tua cabeça, assim, sabe? E acabou o tempo. Graças a Deus. Aí eu fui e ganhei. Mas eu fiquei, 3 meses sem conseguir mexer o braço, assim, na tipóia. Você chegou na base do foda-se. Se quebrar, quebrou. Se quebrar, quebrou. Tá bom. Meu Deus. Aí fui deixando o braço e o braço torcia pra um lado. Tudo isso pelos seus filhos terem orgulho de você. Mas... Que aflição, só de imaginar. Eu tô lembrando da imagem do braço preso ali, falando, cara, eu acho que se alguém prendesse meu braço, eu fazia assim, em 1 segundo. Pô, rapidinho, né? Para. Tudo bem. Você, caraca, tu deixou e falou, se quebrar, quebrou e... Se quebrar, quebrou e foi. Quebrou, né? Graças a Deus não quebrou. Certo. Quase quebrou, mas, enfim, fiquei com tipóia um tempo, ganhei. É o que importa. É o que importa. É o que importa. Mas aí o que eu tava explicando do MMA, então essa questão dos golpes na cabeça é o que me assusta um pouco e me deixa um pouco preocupada, porque a gente tem cenários, né? Então a gente tem o Vale Tudo, que na época dos meus bisavós e da 2ª geração e da 3ª geração da família Gracie, era o Vale Tudo. O que era isso? Confronto entre artes marciais. Você é do boxe ou do jiu-jitsu, vamos ver qual é melhor e chega e luta, né? Só que se você perceber, como não tinha o uso da luva, não tinha muita pancada na cabeça. Por quê? Se você chegar sem luva e começar a bater na cabeça de alguém, você vai quebrar a mão. Te machuca. Só que aí você vai pro MMA, que é o quê? É o Vale Tudo mais organizado, né? Tudo com várias regras. Aí tem a luva e tem tudo. E a luva faz o quê? Você bater na cabeça 500 vezes. E valeu, você não vai quebrar a mão, a chance de quebrar a mão é menor. E aí você causa esse trauma. Então você vê um lutador que tá ali treinando e competindo por 10 anos com um estilo, porque é muito do estilo. Tem gente que faz um estilo que não é muito de trocação e acaba não recebendo tantos golpes. Mas quem tem o estilo da trocação, você tá lutando num alto rendimento 10 anos tomando pancada na cabeça, é que nem no boxe, né? No boxe acontece muito. Você teme pelo futuro? Aconteceu o que aconteceu na NFL, por exemplo, que pegaram... É o que eu acho. Eu acho que como o MMA ainda é muito novo, então você tá falando do UFC, que nasceu em 93, com o Royce, e nas lutas do Royce não tinha tanto essa questão desses traumas, e aí você vai evoluindo e vindo para os dias de hoje, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai sofrer aí. Hoje já tem alguns atletas... Tem todo sentido, porque se o boxe e a NFL fizeram isso com a cabeça dos caras, um cara que toma uma joelhada na cabeça, porra, é óbvio que vai ter um problema. Não é uma, né? São 40 na carreira. Não tem como, e aí você tá num esporte que daqui a alguns anos você vai sofrer muitas consequências, né? Tem um lutador que hoje ele botou uma válvula na cabeça para poder
não sei qual é o nome do negócio, mas é uma válvula que tira um líquido, o tempo inteiro fica tendo que tirar esse líquido do cérebro para poder não inchar, né? Então, você imagina isso. Nossa Senhora. É difícil. Isso aí sai um pouco do esporte até, né? O cara tem que Pois botar é. uma válvula pra Você dentro. imagina? Aí... Ele se aposentou. Eu tenho um outro amigo que ficou cego. Tomou um soco e acabou, né? Não, ficando tem cego gente de um que olho. é O contra. Minotauro tem um olho, ele não enxerga. Ele não enxerga de olho. Então, assim, é complicado, né? São sequelas que você vai levar pro resto da vida. É um esporte que ele pode, inclusive, entrar nessa onda que o mundo mudando, querendo cuidar de tudo e tal, todo mundo cuidando de tudo. Ele pode ser alvo, né? Porque eu já vi outro dia, acho que foi uma luta de boxe da Olimpíada, ou foi uma luta de UFC, eu não sei, que começou uma discussão na internet, porque um colunista no jornal falou assim, que absurdo, em 2022, 2 homens se batendo e as pessoas se assistirem. Cara, eu não vejo assim, eu não vejo uma luta de boxe, por exemplo, como uma pancadaria, eu vejo como uma técnica, eu vejo um negócio totalmente... A luva tá lá, inclusive, até pra proteger você e tal. Mas o boxe tem um certo cuidado, né? Quando começa a machucar, o juiz vai lá e pum. Sim. O UFC vai no talo. Você acha que vai ter um dia que vai diminuir, então? Eu acho que sim. Eu acho que eles vão acabar organizando essas regras para que esses traumas diminuam, né? Também ninguém morra lá no negócio, já pensou que desgraça. Mas acho que morrer lá, não. É longo prazo isso. Sim, entendeu? Sim. Acho que é a longo prazo que as pessoas vão ver a consequência desse tipo de estilo. E aí eu vejo atletas outros que têm outro estilo, né, que de repente mais do jiu-jitsu, ou que não usa muita trocação, que aí eles não têm essa sequela, entendeu? Então, depende do quanto que você vai pra... Que deixa o pessoal com a orelha toda... É o jiu-jitsu ou é outra arte marcial? É o jiu-jitsu. É jiu-jitsu, né? Em algumas pessoas. Nossa, meus amigos que fazem jiu-jitsu estão tudo com a orelha achatada. Não, nada disso. Olha só, se você pensa em fazer jiu-jitsu, não fique com medo de ficar com a orelha estourada. Prove aquilo. Porque se você for técnico, ó. Ih, tá direitinha dela. Ó. Achei que a tua ia estar toda lascada aí. Sabe quando eu conheci o Malvino? Ele falou que ele tava morrendo de medo da minha orelha ser estourada. Porque, porra... Aí, né, nosso primeiro encontro, eu fui com o cabelo solto, assim. Quando é que você conheceu ele? Eu conheci o Malvino, foi no Halloween, ó, há 9 anos atrás. Halloween aonde? Uma festa? Uma festa de Halloween. Uma festa de Halloween. Você sabia quem ele era e ele sabia quem você era? Claro, né? Não foi uma coisa... Já foi armado, entendi. já foi armado. Já foi armado, Já foi armado. Mas até me perdi, fui falar do Malvino, me perdi. O que a gente tá falando? É muito amor, gente. Ela falou do Malvino, ela até... Malvino, você tá voando. O que a gente tá falando? Pra chegar você como você... da orelha zoada. Da orelha, então. Aí ele ficou nessa, aí ele falou, pô, você tava com o cabelo solto. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, será que a orelha dela é estourada ou não é estourada? Mas a minha orelha é perfeita. Na hora que essa mulher botar os cabelos pra trás, eu vou tomar um susto. Essas coisas vão evoluindo. Eu me lembro que quando eu tinha 16, 17 anos, eu encarnei que eu queria fazer boxe. O Mike Tyson é um dos grandes ídolos da minha vida, por motivos óbvios. Você tem quantos anos? 43. 43. Acordava de madrugada lá pra assistir as Você tem lutas. quantos? Eu tenho 37. Mas você também acordou de madrugada pra ver o time. Acordava. Pô, Tô falando. todos nós acordávamos. Todos nós. Nem dormia. Aí aparecia ele lutando com o Tigrinho, o Léo Batista, 2 horas antes, entrando no ar. Sim. Eu amava o Mike Tyson. E eu me lembro que quando eu fui, na época, quando eu encontrei um cara que dava aula de boxe, que era uma coisa muito rara até, lá em São Paulo, o cara falou assim, pô, cara, tu é grandão, vem fazer aula. E na época eu era grandão, só grandão, não era gordo, assim. Aí ele falou assim, vem fazer aula. Eu falei, tá, não sei o quê. Aí fui na academia, fiz algumas aulas. Falei, pô, gostei muito disso aqui. Gostei muito de bater no negócio. Aí ele falou, pô, cara, você tem um soco forte, cara. Sua pancada é forte, dá pra você brincar com isso aqui. Eu falei, tá, mas o que eu tenho que fazer? Ele falou, olha, cara, não vou te falar que você vai virar profissional, mas dá pra você fazer algumas lutas aqui com a gente. Legal, mas e aí? Ele falou, então, a única coisa é que você tem que quebrar o nariz. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, porque pra lutar, se você não quebrar antes, você vai quebrar na luta. Sério? Eu falei, vou não. Deu até nervoso, senhor. Eu falei, não vou não. Porra, olha como é que é o negócio. Então, você chegava na academia, se você quisesse lutar, o cara quebrava o seu nariz. Pra você não quebrar na hora. Porra, eu falei, não, irmão. Nossa. Não faz isso comigo não, cara. Já tem essa latinha, tu vai deixar a batata aqui? Não faz isso não. Porra, aí tu me mata. Ô, Kira, aí você consegue tudo que você queria quebrar de paradigma, você consegue, porque você hoje é dono de uma academia, você é pentacampeão mundial, você é uma referência. E pelos seus méritos, não por você ser Grace. Né? Sim. E aí imagino que em casa tudo deva ter sido, no Natal você deva ter sido virado uma estrela e não uma questionada.
E hoje existem diversos movimentos feministas e lutando por espaço da mulher em vários esportes e tal, todos eles muito justos. Você foi uma pessoa que fez muito mais do que ficou falando. Eu queria saber se você acha que há um exagero hoje ou que há muita gente falando e fazendo pouco nesse sentido. Eu sempre levantei uma bandeira, né, na minha vida como um todo, de buscar igualdade dentro do meu espaço, assim, de mostrar que existem mulheres, que elas estão ali, que elas podem fazer, sim, um bom trabalho na luta ou em qualquer lugar. Eu nunca fui muito de ficar falando demais, mas sim agindo, né? Então, dentro do tatame, nós lutávamos no dia que não era o dia principal da competição. A mulher, na faixa preta, ela não lutava no tatame principal. Então, eu comecei a ir na federação, a falar, pô, dá uma oportunidade pra gente, a gente vai mostrar um bom trabalho, chamando as mulheres, vamos lá, vamos se unir, vamos levantar essa bandeira de mostrar mais o trabalho e para ter esse reconhecimento. Até hoje eu busco, né, usar a minha influência para poder assim, deixar essa nova geração mais confortável e vivendo da luta com dignidade, porque as diferenças, assim, a premiação de uma categoria masculina é muito maior do que a feminina, né? A visibilidade também. Eu acho importante, né? É claro que você tem que falar, porque às vezes você falando, você abre a cabeça de muitas pessoas que acham que é besteira, é isso, é aquilo, mas você não pode só falar. Você fala demais, fala, mas calma aí, cadê a ação? O que você fez durante a sua... Fala, levanta uma bandeira e... Tá bom, mas e na prática, cadê? Entendeu? E eu não gosto de conflito, de chegar e falar, você é isso, blá, blá, blá. Eu acho que é muito mais sobre você se posicionar para buscar essa igualdade, mas na conversa, sabe? Na paz. Atitude, né? Com resultado. Com atitude e com resultado. Você falou da premiação, isso é uma polêmica super nova aí nos últimos anos, porque algumas mulheres do futebol feminino estavam brigando com isso, falando, poxa, mas isso não sei o quê. E aí a argumentação foi muito simples, eu queria saber se você entende dessa forma. Olha, o futebol masculino ele gera 600 bilhões de dólares, Sim. então eu consigo pagar proporcional. Esse daqui, o feminino está gerando 50 milhões de dólares, eu não consigo te pagar. Você entende isso ou para você deveria ser igual mesmo assim? Não, eu entendo. Eu acho que tem esses... Quando eu falo, eu vou trazer pro jiu-jitsu, porque futebol eu não entendo, mas vou trazer pro jiu-jitsu. Não entendo mais de futebol, então eu vou acabar falando besteira. Mas assim, vou trazer pro jiu-jitsu. Eu acho, na federação, que é o que deve promover o esporte, você tem que trabalhar, né? Sim. Concorda comigo? Concordo. Você tem que trabalhar a mesma coisa. Agora, você tá num evento privado que quer gerar lucro, e se o lucro tá vindo de uma pessoa X, que é um homem, ou do masculino, e essa pessoa vai ser mais bem paga? Ok, isso aí é... Você entende que a premiação da Copa do Mundo masculino Entendeu? é mais alta pelas coisas... É isso. Não, porque tem gente que não consegue entender essa lógica de mercado. Uma coisa é a federação que tá lá sem fins lucrativos. Exato, é o que eu acho. A federação, você tem que incentivar da mesma forma, homens e mulheres, para disseminar o esporte como um todo, né? No jiu-jitsu, eu bato muito nessa tecla. Federação não é negócio. Exato. Não deveria. Eu bato, não deveria. Mas não deveria ser, né? Tipo, exato. Mas não deveria ser, mas enfim, aí essa polêmica a gente deixa para depois. Mas a questão a federação deve incentivar da mesma forma. Sim. O que eu não posso é ter uma federação que só incentiva os homens, né? Sim, claro. Então, vamos botar todo mundo no mesmo patamar. Agora, as organizações querem fazer eventos de luta. Pô, vamos fazer um evento, vamos vender pay-per-view. Aí vai quem vende mais. Às vezes pode até ser uma mulher. Se ela vende mais. Claro, tem uma mulher tipo, agora que virou a Ronda Rousey, quando entrou no UFC, arrebentou. Foi um fenômeno. Vendeu muito mais que muitos homens. Então, assim, aí tudo bem. Entendi. Não, legal que você tem esse... Porque essa é uma discussão que às vezes eu fico vendo no futebol e eu falo, gente, o que vocês estão falando? Sim. Vocês querem que o patrocinador que dá 60 bilhões para uma entidade dá 10 pontos, quer que a outra pague o mesmo? Não tem como, gente. Né? Vai fazer o quê? É um processo, né? Você é uma mulher bonita e você é lutadora. E esse estereótipo ele não faz parte das lutadoras. Você tem alguma questão com isso que você faça para defender ou para mostrar que a mulher pode continuar feminina e bonita mesmo sendo uma lutadora? Ou você é assim porque você é assim? Eu sou assim porque eu sou assim. Acho que cada um tem o seu estilo, né? E acaba que a luta, ela foi muito... Tem muito estereótipo da lutadora. Sim. Então as pessoas já pensam numa mulher que luta, numa mulher um pouco mais
Anabolizada. Uma fortuna, isso, aquilo. Então, existe um preconceito gigantesco. E você quebra isso. Que bom. Mas então, essa é a sua ideia ou é assim porque aconteceu? Acabou que eu sou assim e aproveito isso para poder desmistificar essa questão da mulher na luta. E é maravilhoso, porque muitos lugares, quando eu chego e as pessoas não me conhecem, falam assim, mas você luta, faixa preta? Assim, realmente é esse não, o não impacto. É possível. Não é possível. E é muito legal, porque normalmente eu consigo várias alunas, assim. Que as pessoas falam, caramba, então eu posso também. Exatamente. Eu posso saber me defender, então eu consigo treinar jiu-jitsu e não ter orelha estourada, eu consigo, sabe? Exatamente. E isso joga a favor, né? Você quebra um paradigma, que a gente tá lutadora, a gente imagina aquela mulher toda estourada, grandona, que infelizmente, ou felizmente, sei lá, a maioria é assim. Aí quando a gente vê você, dá uma quebrada, de falar assim, caraca, ela é campeã, faixa preta e, pô, tá sempre bonita, bem, pô... É uma quebra de tabu, né? De preconceito e tal. Agora a gente tem que ter uma conversa muito séria aqui. Meu Deus. Agora o negócio vai ficar complicado pra você. Até agora aqui, deixa aí, vamos falar de MMA, essas coisas que realmente não importam. Tá me enrolando, né? Porque o que importa mesmo é a dieta Gracie. Que você faz, né? Desde pequeno. Desde pequeno, entendi. Desde ninho. Nunca, imagina. Mas eu li um pedaço lá da dieta Gracie. Convulsionei. Me recuperei, tive um princípio de AVC, corri na geladeira, peguei um todinho, uma traquinas, voltei e me recuperei, comecei a parar de tremer quando eu li aquilo ali. Você segue a dieta Gracie? O que é, primeiro? O que é a dieta Gracie? Vou explicar, calma aí. Meu bisavô Carlos, né, com esse processo, o primeiro de todos, o jiu-jitsu O Catra Gracie. É ele, né? Então, o primeiro Gracie, ele, com esse entendimento dele do jiu-jitsu, né, ele começou a entender a importância da alimentação na vida dele, porque ele era um menino frágil, que desmaiava o tempo todo, toda hora teto preto, porque se alimentava muito mal. Né? Não sei porque ela olha pra mim. Eu não consigo entender a lógica que tem nessa coisa. Né? Se alimentava muito mal. E ele falou, eu entendi que pra eu ter uma família de atletas, eu preciso organizar a alimentação deles. E através dos estudos que ele teve na época, né, década de 20, 30, 40, ele começou a testar nos filhos, né? 21 filhos. Você testa e fala, vamos ver o que funciona. A dieta pra cada um, que emagrecer que funciona. Vamos ver o que funciona. Mas é uma alimentação, né? A dieta Gracie, quando a gente fala dieta, parece que tipo, meu Deus, eu tenho que ficar fazendo dieta. Você pode comer, né? Assim, você come à vontade coisas boas, entendeu? Não é coisas boas, porque aí nós somos... Coisas saudáveis. Ah, tá. Saudáveis. Boa não, né? Porque você não me vem com quiabo. Saudáveis. Saudáveis. Com uma alimentação saudável, assim, de muitas frutas. Mas bem rigorosa, a dieta é bem rigorosa. Não é que seja muito rigorosa, assim, tem algumas coisas que você não pode comer, então você combina os alimentos para que você possa digerir de uma forma melhor, para que alcalinize o seu corpo, enfim. Não, a família toda não, porque hoje a família é gigante, né? Tem gente que eu nem conheço. Mas todos os atletas seguem? A maioria dos atletas, eles têm como base a alimentação. Por quê? Porque desde pequeno você vai sendo influenciado de uma maneira positiva. Então, assim, foi a minha base da alimentação foi isso. Eu via meu bisavô, abria a geladeira dele uma vez, olha o que ele tinha. Ele fechava a geladeira com uma tranca. Aí eu olhei, né, criança pra caramba lá em casa, imagina quantos primos eu tenho, né? Né? Aí chego lá em casa, 500 crianças, aí a geladeira dele era trancada. Aí um cutuca o outro aqui, ó. E aí? A geladeira do vovô é trancada. Ia lá. E ele já tava velhinho, né? A gente falou assim, ele vai dar mole com a chave, a gente vai pegar essa geladeira, vai abrir. Eu já imaginei, assim, falei... Doces. Porra, pra ele trancar. Nossa, né? Vai ser maravilhoso. Aí a gente arrumou aquela chave, criançada, abrindo. Aí eu olhei assim, um pra cara do outro, né? Água de coco, figo, rami, banana. Era só avisar ele, falou, não precisa trancar não, pô. Ninguém quer isso. Um mamãozinho, laranja lima. Eu falei, caraca. Pô, por que ele trancava aqui? Pô, sacanagem
auê pra gente conseguir essa chave. Mas hoje eu vejo um lado bom, né? Foi um bom exemplo, assim, pra mim. Que ele trancava pra isso. Ele trancava, porque ele ia no Ceasa, no Rio de Janeiro, pra escolher as frutas. Então ele tinha todo um ritual. Ele ia lá com a picape, escolhia a fruta, apertava aqui, mexia aqui, não sei o quê. Ih, essa aqui tá boa. Ah, essa aqui tá boa. Então ele tinha todo um ritual pra comprar as frutas, levava pra casa, então ele levava uma caminhonete gigante toda semana. Chegava lá, eu lembro da caminhonete dele lotada, melancia, laranja-lima, era sempre assim, com muitas frutas. Então a base da alimentação da família é usar frutas, legumes, né? Ter uma alimentação saudável, sem muitas... Você, por exemplo, segue. Frituras e tudo. E daí, deixa eu explicar como é que é a minha alimentação, que depois a pessoa vai falar, pô, Kira... Não, vou me defender. Pô, Kira, tá falando que segue alimentação... A base da minha alimentação é uma base saudável. Porém, hoje eu tenho um nutricionista que organiza a minha alimentação. Porque a dieta Grace tem uma coisa que você não pode misturar algumas coisas, assim. Tipo, limão com comida. Você não pode misturar várias coisinhas assim. Que eu fiz por um tempo, mas depois, pô, não tava difícil conciliar. E pra você não é um problema resistir a isso? Não é um problema resistir ao quê? As comidas tentadoras. Então eu vivo uma vida muito saudável. Eu penso no meu corpo como um todo, assim. Então, às vezes eu abdico de comer uma coisa que eu sei que é muito gostosa. Mas você sofre? Mas que faz mal pra mim. Hoje não mais. Meu avô me testava, ele falou assim, minha filha, eu quero ver se você tem força de vontade. Porque a força de vontade é muito importante pra você conquistar o que você quiser. Eu falei, tá bom, vô, mas... Força de vontade? O que é força de vontade? Ele falou assim, tem um campeonato tal, a gente vai ter um campeonato. Ele falou assim, ó, faltam 2 meses pro campeonato. O que você mais gosta de comer? Aí eu falei assim, pô, tem um... Na época era um diamante negro, assim, que eu gostava. Aí eu falei, pô, vou ter um diamante negro que eu gosto. Aí ele comprou o diamante negro, botou do lado da minha cama. Aí falou assim, só pode comer depois do campeonato. Puta sacanagem. Porra! Quero ver se você vai ter força de vontade. E eu deixava aquele chocolate ali. Aí, acordava, dormia olhando o chocolate. E aí, às vezes, eu me coçava, chegava a botar a mão. Eu falava, meu Deus do céu, preciso ter força de vontade. Mas fui usando isso, né, pra testar. E hoje você não liga. Se tiver um pastel na sua frente, você nem se importa. Então, hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila porque eu não compito mais. Né? Eu não tô mais competindo. Hoje você come. Hoje, a minha alimentação é pra minha saúde, né, pro meu equilíbrio como um todo. E aí, o que eu faço? Eu me alimento sempre bem, força de vontade. Vou testar agora. Abre a câmera aqui, deixa diretor. aqui pra eu testar a força de vontade. É isso que eu ia fazer. Eu ia colocar vai aqui, conseguir, ó, aberta. Até o final do programa. Aberta pra você. Não comer. Você não vai comer. Até força o final de vontade? Olha o cheiro que tá saindo disso aqui. Você não vai comer essa paçoquinha até o final do programa, fechado? Tá bom, vamos testar a nossa força de vontade. Pra piorar, eu vou. Você vai comer? Lógico que eu não, vou pra te deixar. Você vai testar a força de vontade. Eu não quero ter força de vontade. Olha o tamanho da minha barriga. Porra, eu quero um hambúrguer com fritas, eu não quero ter força de vontade. Cara, pior que esse cheiro tá gigante. É, né? Não, mas você não liga, você é Grace. Fica aqui. Vamos testar, é que nem um diamante negro. É, foco. E aí hoje na minha vida, como é que eu faço? Eu como sempre bem, mas eu me dou ao luxo de, pô, se eu tiver vontade de comer algo que não seja saudável, eu como de vez em quando. Mas isso não faz parte da minha rotina como um todo. Eu acho que esse equilíbrio é importante. E, por exemplo, teus filhos, você é daquelas mães que o filho não pode comer chocolate, não pode comer brigadeiro, a criança não pode comer nada. Sou. Eu vou ser traficante dos seus filhos. Eu vou. Quantos anos eles estão? A mais velha tem 8, a do meio tem 6 e o Ryan tem 1 ano e meio. Já dá pra traficar pros 2 mais velhos. Já dá. Já dá pra eu fazer um acordo com eles ali, pegar um percentual da mesada e levar um brigadeiro escondido ali. Eu sei onde você mora aqui pertinho, pô, já vou ali, eu vou lá. Eu vou combinar isso. O Malvino também precisa da máfia? Porque se precisar, eu também levo pra ele. Não, o Malvino não precisa da máfia, não. O Malvino, ele come bem. Acaba que lá em casa a gente come muito bem, né? Eu faço as compras, claro, então. Ah, deve não tem jeito, ele tem que comer bem. Então compra nada. iFood, essa família deve... iFood. Aí quando dá aquela loucura de noite, vai no aplicativo. Mas você já teve, os seus filhos, verdade, seus filhos não comem brigadeiro, essas coisas? Não, olha só, o que eu faço? Os meus filhos têm uma alimentação super saudável e quando eles têm alguma festinha na escola, uma coisa, eles estão liberados pra comer um docinho. Mas nada exagerado, eles têm que ter controle. Você tá lá pra ver? Não, mas aí é a confiança que eles têm que ter. Uhum. A gente conversa sobre isso. Criança tá 7 meses sem comer um brigadeiro. O maluco dá uma bandeja e faz, eu vou comer um, porque minha mãe... Porra, que...
Mas é o que eu trabalho com eles. Eu falo assim, filha, vamos lá, vamos fazer um acordo. O que é bom pra você na festa? Quantos brigadeiros, quantos pedaços de bolo você quer? E aí eu converso, ó, isso faz mal, eu conto a história que a gente tem os nossos soldados dentro do corpo. Entendeu? E Essa história que você conta pra ela. É. E os soldados, a gente tem que alimentar bem os soldados pra eles ficarem fortes. Pra qualquer problema, eles estarem preparados, matar os vírus. Aí, quando você come uma coisa que não faz bem, o soldado começa, ó, ficar murcho. Cara, ela mente pra criança. Não minto, não, é verdade. Se você parar pra pensar, é verdade. Você precisa cuidar do seu corpo. Pra ele tá forte o suficiente pra combater qualquer doença. Isso é verdade. Sim. Não, eu tinha o mesmo acordo com meu pai quando eu era moleque. Meu pai falava, só pode comer doce nas festinhas. Nós estipulamos um valor de 184 brigadeiros, não podia passar disso. Não podia passar. Não podia passar de 184 brigadeiros. E aí eu fui ficando assim. Mas era rígido também o negócio. Que loucura, gente. Como é que foi? Mas meus filhos comem super bem. O prato dos meus filhos é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui, né? Tem um arroz, um feijãozinho, um franguinho, já temos salada. Comida normal. Comida normal, comida normal. Sim. Mas aí o arroz é integral, aí a salada. Já não é normal. Não é tão normal. Mas salada com brócolis, com pepino, com rabanete, com farofinha couve-flor. fritas nem a pau, né? Fritas nem a pau. Oh, meu Deus do céu. Hashtag Força Filhos da Kira. Hashtag força de vontade. Olha aqui. Não, porque se você deixar, teus filhos vão fazer o quê? Vão querer comer besteira todo dia. Sim. Né? E o quão mal isso faz pra sua saúde, o quão mal isso faz pra eles entenderem que nem sempre a gente pode, enfim, fazer o que a gente quer e comer o que a gente quer. Então, força de vontade desde pequeno. Eu devia ter nascido um Grace. Eu ia estar 20 quilos mais magro. Ô, pai. Meu pai não me ajudou. Meu pai e minha mãe não me ajudaram. Ô, Kira, você é uma pessoa que tem um cenário muito interessante nesse momento que eu tava pensando outro dia nisso. Nós estamos num momento de briga no Brasil, tudo é polarizado, tudo é pra lá ou pra cá, não sei o quê. E você tem uma família bolsonarista e um marido que faz parte da classe artística, eu não sei qual que é a posição dele, mas a classe artística é extremamente contra o Bolsonaro. Eu tenho uma família que ela é metade Bolsonaro radical e metade Lula radical. Mentira. Juro. Porque a gente só ouve falar dos Grace que apoiam, né? É porque normalmente são os mais conhecidos. Normalmente são os mais conhecidos que apoiam o Bolsonaro com tudo. E eu tenho um outro lado da família, que é Lula, assim... piorou. Então, além do Malvino, você tem... Além do Malvino, não. Além da classe artística, só você tem uma família que também já é rachada. Ia ser uma loucura, porque eles brigam. Eles brigam? Brigam. Não deve ser legal brigar na família Grace, não deve ser um puta... Quem teve a ideia de brigar com o Grace? É o padre do balão? Fala, vou brigar com o Grace. Pô, não é a hora. Cara, é uma briga na família, o grupo da família, um para de falar com o outro, é assim, bem complicado. E como é que tu fica nessa história? Você fica do lado de outro ou você fica isentona ali no meio fingindo? Eu fico isentona tentando conversar pra apaziguar. Eu falo, calma, gente, calma aí, cada um. De equilíbrio. Eu tô falando assim, pelo amor de Deus, vamos conversar, tudo bem. Olha só, você tem as suas ideias, eles têm as suas ideias. Vamos só, ser amigo e tá tudo certo, sabe? Mas, olha, sai cada coisa lá. Cara, eu fico imaginando agora... Sabe o que eu faço no grupo da família? Tem um gifzinho que é muito bom, que é um rapaz jogando assim pipoca pra cima e comendo. Tipo, sabe? Aí quando tem a briga no grupo da família, eu só mando a pipoquinha. E fico ali, tipo, se virem aí. Eu fico imaginando agora o seguinte, briga na família, Grace. Sim. Não pode comer nada. Por Natal de vocês deve ser uma merda. Alface e treta? Porra, ninguém quer esse Natal, gente. Pelo amor de Deus. Você sabe que eu queria casar com a Vanessa Camargo, né? Ah, é? É. Mas nem conheço ela, mas na verdade eu queria que o Fábio Júnior fosse o Fábio Júnior. O Zezé de Camargo fosse meu sogro. Ah, entendi. Só pelo Natal. Casar com a Vanessa. Porque você imagina o Natal, acaba a ceia, ele pega o violão e fica tocando só o Zezé pra vocês. Puta merda, deve valer muito a pena. Deve valer muito a pena. Né? Nada contra a Vanessa, deve ser uma ótima pessoa. Ela tá solteira, não tá? Mas eu não, aí, entendeu? Ela vai, vou ter que frustrar ela. Vanessa, desculpa, não vai... Agora não, Vanessa. Não é o momento, Vanessa. Não perde a esperança, mas porra, você imagina, é um Natal, né? O Natal, por exemplo, o namorado da Cleo, Fábio Júnior cantando depois da meia-noite, porra. É outro patamar. É outro patamar. O seu é porradaria. O meu é. Alface. O meu é vai pra todo mundo pro tatame. O Natal acaba no tatame lá de casa, assim.
Você acha que o Brasil não, o jiu-jitsu tem o devido reconhecimento que merece já? A tua família e o esporte já tem o reconhecimento que merece? Acredito que sim. A gente tem um bom reconhecimento aqui no Brasil, né? Em todos os lugares que a gente vai, tem portas abertas, as pessoas reconhecem o trabalho que o jiu-jitsu tem feito no mundo como um todo. Mas o reconhecimento, eu acho que fora é maior até. É mesmo? É. Isso te incomoda? Não. Sei lá, nunca parei de pensar sobre isso, sabe? Enfim. Você tem 8 segundos, eu vou esperar. Tá. Deixa eu pensar sobre isso. Fora do Brasil, vocês... Tem uma idolatria maior fora do Brasil, entendeu? Tem. Acho que o brasileiro reverencia mal suas referências. Tradicional nosso. Eu acho que tem essa questão. E o brasileiro, ele espera muito pra bombar lá fora pra reconhecer aqui, entendeu? Então eu vejo que o jiu-jitsu, a família Gracie, começou a se colocar num outro patamar aqui dentro do Brasil depois do UFC, por exemplo. Porque bombou lá. Então lá, uau, tava bombando, um brasileiro ganhando, Royce, Gracie, e aí o negócio começou a crescer aqui. Por exemplo, eu vejo que a maioria dos campeões e das campeãs de jiu-jitsu vão embora. Ninguém fica no Brasil. Porque, teoricamente, eles dizem que o Brasil é impossível para ganhar dinheiro com o jiu-jitsu ou com as artes marciais. Então eles preferem ir embora. O brasileiro é muito louco. Porque lá você... vai, enfim... Acho que o único país do mundo onde o termo importado é uma credencial de qualidade é no Brasil. Porque importado pode ser da Bolívia, né? Mas aqui no Brasil você fala assim, que isso aqui é importado. Importado, aí já muda. Não, esse aqui tá bombando nos Estados Unidos, esse aqui tá bombando na Europa, porque lá só fora falam sobre isso. Lá fora onde? No Peru? Porque aí não quero, entendeu? Né? Sim. O brasileiro tem muito essa síndrome de vira-lata, né? O nosso Rodrigues mandou muito bem, né? Quem que é o melhor da família? Eita! Agora é crise no Natal. O Natal tá longe, até lá eles esqueceram. Crise. Crise na família, que é o melhor que você considera na família. O melhor lutador de todos. Vou sair pela tangente? E não vem falar do Catra que você não viu. Não, o meu bisavô Carlos, ele nunca foi ele fez poucas lutas de MMA, ele foi mais um visionário da família. E aí depois... Até porque ele não tinha tempo, né? 21 filhos, como é que faz? Você não tá cuidando, tá transando, pô. E aí, na primeira geração, tem o tio Hélio, né? Que foi um grande lutador e que foi o primeiro a representar a família. Caraca. Eu vou colocar o tio Hélio, realmente, como esse primeiro... Fica bem, né? Fica bem, né? Fica bem. Tá? E quem que é pra você o melhor lutador de MMA de todos os tempos? De todos os tempos? Gracie ou não Gracie? Qualquer um. Caraca. De todos os tempos? Meu Deus. Todos os tempos não, né? Do que você viu, claro, né? Do que eu vi. Não vou te pedir pra dar uma opinião sobre biografia, sacanagem. Mas do que você viu, vai. E se você quiser ampliar a pergunta, pode nem ser do MMA. Qual o maior lutador de todos os tempos que você acompanhou em todas as categorias? Né? Falando de geral, de esportes de luta em geral, sempre fui muito fã do Muhammad Ali. Monstro. E o que ele deixou de legado, de exemplo, de tudo, eu acho assim incrível. Assistam o documentário Quando Éramos Reis. É isso o nome? Não sei. Mostra os bastidores da luta dele com o George Foreman, a luta do século. Eu assisti tantos documentários do mostra Muhammad desde Ali. a ida pra lá, o treinamento dos dois, os dois se provocando e como ele ganha aquela luta. Sim. Chama Quando Éramos Reis. O documentário é espetacular. E a maneira que ele entrava na mente dos adversários. Nossa, é incrível. Uma história incrível. E aí, eu tenho dentro do cenário de luta, o Royce foi um cara que abriu as portas, né, pro que a gente tá vendo hoje. E eu tenho o Rickson, que é uma pessoa que, assim, realmente eu já tive aulas com ele. Ele tem uma técnica absurda, fora da curva, mas principalmente porque ele estava preparado aqui no Brasil, né? Não tinha uns torneios. Agora vai ter um torneio organizado. Era muita rivalidade do tipo assim, você tinha que estar pronto para qualquer momento, alguém invadir a sua academia e ia te testar. Quando você tem uma luta marcada, você se prepara para aquele momento. Agora você tem que estar preparado sempre. Aí é difícil. Qualquer momento você tá aqui, de repente, opa, peraí, vamos lá. É difícil, hein? Então, né, você ser essa pessoa, físico. Ele foi durante muitos anos o cara de frente da família Gracie no Brasil, quando havia uma rivalidade gigantesca entre outras artes marciais. As pessoas iam uma
iam na academia dos outros, tipo assim, e aí, você falou que é bom? Vamos ver agora. Do nada. Do nada. É. Aí. Tu acabou de almoçar. O cara. Pô, tá dando aquela cochiladinha ali, Sai na né? porrada agora. É, difícil. Acorda aí, vamos lá, vamos testar. Então, assim, você ser essa pessoa, pô, tem que ter muita coragem, você tem que ser, né, um cara muito diferenciado. Ele foi durante muitos anos essa pessoa na Agora família. me revela uma fofoca. Já saiu na porrada alguém da família? Não precisa me contar quem. Na rua? É. Vários, pô. Não, um com o outro. Ah, sim. Já teve? Já. Você não pode falar quem, não. Não posso falar quem, mas lá em casa, né, enfim, Já teve 2 lutadores saindo na porrada em casa. direto. Que desespero. Não concorda, acabou que não sei o que. Aí, E você uma vez... já saiu na porrada também da família? Não. Aliás, já saí. Já? Assim. Com meus primos, assim, com minhas primas. Ai, tava tadinha, em casa, pra caralho. tava em casa, assim. Pô, o videogame é meu. Não, eu que vou jogar, agora é minha vez. Cai em cima, confusão. Aí vai se ajeitando. E aí, uma vez... Aí você ganhava a luta, né? Óbvio, né? Aí, uma vez, a gente tava, assim, em casa. Aí, imagina, vários primos, né? Aí um tá aqui jogando videogame, o outro não sei o quê. Eu falo, não, agora eu quero jogar, pô, eu ganho, deixa eu passar dessa fase. Não, Kira, você não vai jogar. Aí, enfim, começou a briga, um veio pra cima do outro, nananã. Aí meu avô tá olhando assim, ficou parado olhando. Esperou acabar, né? Aí acabou, né? Rapidinho acabou. Aí ele, não dá pra ir pra uma briga assim, minha filha, com a mão baixa. Levanta a mão, você vai pra briga. A pessoa vem, te dá um soco, e aí acabou tudo? Não. Aí foi totalmente sem a defesa necessária pra você. Caraca! Discussão de videogame, tua avó já tava focando, né? Caraca! E ele ficou paradinho assim, velhinho, né? Mas olhando assim, ó. Tipo, analisando o que ele poderia passar de conhecimento naquele momento. Momento mestre Splinter. Né? Vou ter que falar alguma coisa aqui. Vou ensinar a tartaruga ninja. Vou ensinar. Mas, assim, já aconteceu. Várias vezes já presenciei eu pequenininho assim. Chegava, tinha uma discussão e acabava numa briga, assim. E tá tudo certo. Segue o jogo, né? Segue o jogo, Quem é não. que nunca trocou 10 minutos de porrada sem perder a amizade? Porra, Casa. pelo amor de Deus. Eu batia no meu irmão quando eu era moleque. Não, e sempre tinha análise da luta depois, tá? Isso era uma questão. Eu Tinha que ter análise. imaginei que depois alguém ia comentar. Pô, você ali deu Tinha que ter mole. análise. Tipo, pô, cara, eu fui pra cima de você, você nem fez isso. Pô, você foi quando... Entendeu? Puta merda, deve ser uma loucura. Eu, como irmão mais velho, evidentemente, batia no meu irmão quando eu era pequeno. Né? Uhum. Aí meu irmão teve uma época da vida dele que ele se espichou, ele virou um cara de 1,98 m. Não tem mais briga lá em casa. Acabou. A gente no máximo discute. No máximo de discute. 1,98 m? Eu falei, tá tudo certo aí, porra. Então teve uma história que a minha irmã é mais nova também, ela implicava comigo pra caramba, né? E nessa fase, assim, eu sei lá, eu devia ter uns 10 anos, a gente ela começou. E aí eu já sabia mais jiu-jitsu que ela, aí eu peguei ela assim, fui pra finalizar. Aí ela fingiu que desmaiou. Malandro, hein? Aí eu olhei assim, tipo, fiquei em pânico, né? Eu falei, cara, matei minha irmã. Meu Deus do céu! Será que eu matei minha irmã? Já pensando, tipo, minha mãe vai me matar também, que acabou a minha vida. Meu Deus. Aí eu, Raira, acorda. Aí ela, tipo, ficou um tempinho assim, voltou. Depois ela, era mentira. Aí tu bateu de... Aí você sentou porrada, né? Porque, pô, isso não se Aí eu faz com falei, ninguém. caraca! Aí acabou que ela virou atriz, né? Porque eu falei que era artista desde pequena. Porra! Desde pequena artista. E foi pro lado, virou atriz. Meu Deus. Querido, nós temos 2 quadrinhos aqui no programa que não são muito agradáveis a quem visita o programa, mas é agradável pra mim. É agradável pra você? Eu sou o demônio. Meu diretor, bota um ou outro aí, Ai, meu porque Deus se ela do céu. não gostar, eu apanho. Se não gostar, Tô na merda. um ou outro. Eita. Eu vou propor um desafio diferente pra você. Porque você é uma pessoa cuidadosa com a alimentação. Esse é um quadro que eu te dou 2 opções, você escolhe uma. Tá. Por gosto, por odiar o outro, enfim. E o que aparece ali na tela? Se você quiser pular um, eu deixo, mas tem que comer a paçoca. Tá bom. Fechado? Fechado. Bota aí, meu diretor. Eu não sei agora se eu quero que ela coma a paçoca ou se eu quero que ela responda. Muhammad Ali ou Mike Tyson? Ali. Próximo. Anderson Silva ou Vanderlei? Eita. Caraca.
Vanderlei. Próximo. MMA ou boxe? MMA. Próximo. Galvão Bueno ou Luiz Roberto? Galvão. Próximo. Você prefere que o Brasil seja campeão esse ano ou que o seu candidato seja eleito? Caraca. Eu prefiro que meu candidato seja eleito. Próximo. Thiago Leifert ou Luciano Huck? Leifert. Próximo. Qual é o seu candidato? Justo agora ela vai gastar com a paçoca. Ela comeu, você que eu dei mole? Dei mole, né? Pô, mas eu fiz um Grace sair da dieta Grace, gente. Eu tenho o meu valor também. Pô, quantas vezes vocês viram um Grace comendo a porra numa paçoca? Só aqui. Ué. Você vai querer usar outra paçoca ou acabou? Vou deixar aqui. Se você precisar, você usa. Próximo. Você é a favor do passaporte da vacina? Você que tem um comércio, que é a tua academia e tal? Passaporte não. A vacina sim. Ok. Vamos pro último quadrinho, porque ela ainda tem uma paçoca pra gastar. Tô entupida. Ai, foi a paçoca? Agora pensa, antes de usar outra, pensa na dificuldade que foi engolir. Era melhor ter respondido. Quantas paçocas tem aí? Não vem não. Próximo, bota aí o 0 a 10. 0 a 10 é mole, que né? Você vai parecer uma pessoa e você dá uma nota de 0 a 10. Olha que moleza, não tem problema nenhum. Anderson Silva. 6. Próximo. Jair Bolsonaro. Para, cara. Para. Você quer que eu pare? Me dá 50 paçocas. Me dá paçoca, por favor. A briga familiar. Eu posso te dar essa última paçoca, mas não te prometo que não tem nota pro Lula. Então é a última paçoca. Me dá a caixa de paçoca. Cadê a produção? Por favor. Me dá a caixa de paçoca. Ela não quer polêmica, ela. A minha família tá polarizada, gente. Entendi. Minha família tá total polarizada. Eu tenho como 50 paçoca. Malvina, eu tô engordando essa mulher. Oi. Cadê a caixa, gente? Onde tô? Agora, só que é o seguinte, agora Que horas acabou a acaba paçoca. Que horas acaba esse quadro? Quanto tempo de quadro? Quantas perguntas são? Acabou a paçoca aqui. Não, a gente fala que tem uma caixa aí. Não, mas não pode vir mais nenhuma paçoca de lá pra cá, entendeu? Não? É regra FIFA. O que eu faço? Come paçoca. Não vai. Eu achei que ela não ia comer a paçoca nem a pau. Acabei com a dieta daqui, né? Então vamos passar o Bolsonaro porque ela comeu a paçoca. Então ela agora... Só que agora ela não tem mais paçocas. Não, tem sim, já é um caixa aí. Não. Olha. Próximo, diretor. Dana White. Chacho. Xaxi? Ok. Próxima. Felipe Neto. Paçoca. Dois. Próxima. Antônia Fontinelli. Antônio. Caraca. Ela é polêmica, né? É. Nota 8 pra ela. Próxima. Thiago Leifert. Nota 10. Titi é foda. Próxima. O Léo Dias já te arrumou algum problema? Já te caguetou? Não, cara, ele sempre foi muito legal comigo. Comigo também não tem problema nenhum. É, nota boa pra ele. Nota. Próximo.
Ai! Porra, aí você falou, aí ó, você me bota Bolsonaro, Lula e me dá paçoca. Mas olha só, peraí, olha como você saiu bem. Você queimou 2 paçocas. Sim. Você não escolheu entre os 2. Não. Você não deu a nota do Bolsonaro, ou seja, a nota do Lula, ninguém vai saber se ela é maior ou menor que a do Bolsonaro. Ah, caraca, é verdade. Saiu bem pra caramba. Você convence bem. Pô, tu foi bem, cara. Tu pode dar a nota que você quiser. Ninguém vai saber se a nota é maior ou menor que a do Bolsonaro. A não ser que você dê 10 pro Lula, aí realmente vai ficar evidente. Vai ficar evidente, né? Agora, se você não der 10 pro Lula, qualquer nota vai ficar... Se eu der 1 pro Lula, vão saber? Não vão saber se não você vão saber daria se eu 0 daria pro 0 ou Bolsonaro. 1 também, pode ser Exatamente. empate. Né? É. Não posso pular. Não, porque eu já comi a paçoca, gente. Não posso. É se eu não dei nota pro Bolsonaro... Não tem problema você dar pro Lula, porque ninguém vai Lula, saber. Ninguém vai saber o que eu dei pro Bolsonaro. Exatamente. O que vocês acham, gente? É coerente? Não, porque ninguém vai saber se você escolheu um dos 2. A gente já desconfia, mas ninguém vai saber. Então, pessoa com boa leitura vai pegando aqui no caminho, entendeu? Então, pessoa... Será? Ah, vai. Será? Eu te falo, quando acabar eu te falo o que é. Sem gravar. Ou gravando. Sem gravar pra mim. Ai, meu Deus. Qual a nota pro Lula? A nota sincera pro Lula. Uma nota sincera pro Lula. Cara, a maior mureteira da história do cara tapa. Ah, meu Deus! O grupo da família hoje vai mandar pipoquinha pra mim. É, eu gosto. Vai mandar pipoquinha. Quero causar tumulto. Quer casar tumulto? Ela não quer saber. Ai, meu Deus. Bom, deixa eu repetir assim, ó. Eu não dei voto pro Bolsonaro. Ela não Ninguém fez juízo sabe de o que eu valor vou- entre um e outro. O Lula, eu vou ter que dar o voto que não tem paçoca pra comer. Exatamente. Porque eles me falaram que iam me dar uma caixa e não me deram. Então, eu vou dar nota... Cara, ela tá com muito medo de se comprometer. Ou é 10 ou é 0 a nota. A nota, eu tenho certeza, ou é 0 ou é 10, porque o medo que ela tá de dar nota. Ai, caceta. Que momento de tensão na sua vida? É. Você quer pular, Kira? Tem mais paçoca? Não, mas eu posso quebrar o seu galho, embora eu achasse que você tava indo bem até aqui. Mas posso quebrar o seu galho. Você vai quebrar meu galho? Você vai me bater? Se você quebrar meu galho, não. Não, se eu não quebrar. Ai. Ai, eu vou fazer isso, vai. Próximo, diretor. Mike Tyson. Nota 8. Próximo. Neymar Júnior. Nota 8 também. Próximo. Vanderlei Silva. Nota 8. Próximo. O Whindersson Nunes, você gostou Eu dele? gosto dele. Nota 10. Tem mais, não? Ah, não. Vai vir o Lula de novo e o Bolsonaro. Não, acabou. Acabou? Acabou. Tan, tan, tan. Tan, tan. Calma. Ai, 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 ai. Kira, Posso você... fazer uma volta? Ah, não. Não posso tomar amarrada. Não, só um pedaço, Tamar. O que você vai fazer? Volta olímpica. Pra agradecer. Achei que ia ter a dança. Achei que ia ter a dança do TikTok. Como é que é? Eu não sei fazer dança TikTok, não. Sabe sim, não mete essa aqui. Todo mundo sabe. Ah, todo mundo sabe. Não vem falar que, porra. Eu já passei por essa humilhação aqui, a Índia Armada aqui me fez fazer dança no TikTok. Imagina eu com o swing de um pinguim. Ah, não tem condição. Kira, mas tem uma outra coisa. Você é minha concorrente agora, é isso? Não. Você tem podcast? Não, somos parceiros. Você tem podcast? Collabs. Collabs. Quer fazer um collab comigo? Quero. Como é que é o teu fechou. podcast? Meu podcast? Como assim? Conta aí pro pessoal saber, pô. Ah, tá. Se eu tivesse querendo saber sobre concorrente. Não, pô. O pessoal saber se inscrever no canal e tal. Seguinte, entra lá no meu canal, no YouTube. Tá? Todo mundo nos comentários. Kira Grace. Lula Bolsonaro, Kira. Lula Bolsonaro. Kira, tem que se posicionar. Porra. Porra, Já sabe que eu vou ouvir isso, né? Já sei. Mas assim, entra no meu canal no YouTube, tem no Spotify também, Kira Grace Podcast. E é um canal que, assim, eu quero passar um pouco do que eu acredito. Maternidade, filosofia de vida, alimentação saudável. Ah, vou assistir. Então, quando você for lá, eu vou fazer um super suco da dieta Grace pra Nossa, você. imagina. Você vai amar. Putz, cenoura com quinoa.
Ah, legal. Você vai gostar, mas é sobre lifestyle mesmo. Na descrição do vídeo. Lifestyle e maternidade, são vários assuntos, assim, empreendedorismo. Então, tô pegando pessoas de diversas áreas ali pra poder tocar o barco. Boa sorte. Tá aqui no link da descrição o Acabou? link pro canal da Kira. Você quer mais? Bota aí então. Vamos lá. Bota o Ciro Gomes aí. Vamos lá. Bota o diretor que é chefe do Malvino aí, pra ela dar nota. Kira, adorei, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal vai morrer de rir com você. Você é uma figuraça. Eu já sabia que você era uma simpatia, mas talvez todo mundo não soubesse, agora vai saber. Obrigado, adorei. Adorei também, obrigada, valeu. Gente, Estúdio Century, obrigado pela moral, pela estrutura. Gostou, Kira? Pô, adorei. Aqui Adorei esse estúdio. Aqui é água filtrada, hein? Vocês querem também usar Aqui é no outro podcast? CNPJ, Será que a gente pode? Negocia com o Maurício, ele é Vou difícil. negociar, vou mas negociar. Gente, valeu. Se inscreve no canal, deixa aquele likezinho e até a próxima. Valeu.